Muito bem, o tema de hoje, então, gente, é um tema bastante dolorido, é um tema que vai cortar as nossas nádegas, né? Mas é um tema que vai trazer cura para o nosso coração. E o tema é raiz de rejeição versus cura no amor de Deus. A gente vem, né, de uma linhagem onde muitas coisas são plantadas em nós. A gente não tem noção, a gente não tem... Não fomos nós que escolhemos o que plantaram em nós, né? E quando a gente olha para nós, o que nós somos? Que fruto? Qual é a versão que nós temos hoje a nosso respeito? E a versão de hoje, a versão atual nossa, é uma versão que veio sendo construída de geração para geração dos nossos familiares, do meio ambiente onde a gente vive, né? E isso vai trazendo, nós que estamos lendo a Bíblia 365, a gente tem visto que isso tem... os reis, né? Nós estamos estudando sobre os reis, e é uma matança, é reis contra reis, e é reis perdendo a dinastia, é a família toda sendo morta, tantas atrocidades ali, e a gente às vezes não compreende, mas o motivo é um só. E o motivo é: eles não destruíram os postes ídolos. O que são os postes ídolos? Por exemplo, Salomão, ele reinou 40 anos em Israel. Um homem mais rico do mundo. E no final da vida dele, ele caiu na idolatria. Ele caiu nos postes ídolos. Como ele se casou com muitas mulheres, essas mulheres... E sem concubinas, né? 300 concubinas. Então, ele veio trazer... Essas mulheres, elas foram trazendo para dentro do reinado, cada uma ao seu poste ídolo, cada um ao seu ídolo. E faziam adoração a esses postes ídolos. E assim é na nossa vida. Nós não escolhemos a cultura, nós não escolhemos o meio ambiente para que nós pudéssemos nos desenvolver. Nós chegamos até aqui, mas eu quero fazer um parênteses aqui, quero dizer para vocês. Até aqui nós não escolhemos, mas a partir de Jesus nós podemos escolher. Porque Ele nos deu essa liberdade para escolher viver fora e livre dos postes ídolos que têm trazido tantas enfermidades, trazido matança, trazido... eu estava observando aqui postes ídolos que são colocados dentro de nós, como me ajudem? O vitimismo. Só comigo que acontece isso, porque eu não mereço, né? Porque eu sou tratada dessa maneira. Outra coisa, comiseração, a autocomiseração, né? Coitadinha de mim, né? Isso tudo são parte de um caráter que foi sendo formado dentro de nós. E muitas vezes, inconsciente, a gente tem prazer em algumas coisas que não deveria ser prazer, como o prazer na enfermidade, como uma vez Deus mostrou na minha vida. Minha pressão está 19/12. Aí vocês vão dizer: nossa, coitada da Maria Aparecida, vocês viram a pressão dela, como é que está? Eu já mando para o médico. Aí a Maria já manda para o médico, exatamente. Não é coitada da Maria Aparecida. Queridas, então nós temos... Eu tinha, e hoje pela madrugada, Ângela, Deus me mostrou uns resquícios do poste ídolo, da idolatria na minha vida. Hoje. Posso falar uma coisa? Pode. Hoje que ela está falando isso,
assim, já que ela abriu o coração assim, às vezes ela tá em casa, e é verdade. Eu tô tão mal, eu vou lá pro quarto, vou deitar um pouquinho, eu fico morrendo de dó. Sabe? A gente não sabe o que fazer. Aí eu faço um chale, uma coisa, Isso. Mas ela tá lá no quarto. Dali um pouquinho ela vem na sala. Tô melhor um pouquinho. Então, só que, gente, Já não que ela é... falou, sabe? Mas é isso mesmo, Maria. Só que essa carência, amadas, essa carência é algo que foi gerado na nossa própria história. O marido não nos satisfaz. Nós somos produto do meio. Isso, produto do meio em que nós fomos construídos. O marido não nos satisfaz, o pastor não nos satisfaz, as amigas não nos satisfaz, os irmãos não nos satisfaz, os filhos não nos satisfaz, nada satisfaz. Há uma carência, há um vácuo, né? E este vácuo, essa carência, essa autocomiseração, ela é verdade. Por exemplo, é verdade. Eu medi a minha pressão, é verdade que está 19/12. Mas eu quero que isso saia da minha vida, eis a diferença. Eu quero rejeitar isso e quero que saia da minha vida, eis a diferença. Não vos conformeis com este mundo, diz a palavra do Senhor. Então, essa atitude, esse comportamento, são postes ídolos que são construídos na nossa vida. E o mais profundo do nosso coração, que nós não percebemos, que nós não temos ideia, e se alguém falar, a gente fica chateado de novo. E se o outro falar, a gente fica duas vezes ao quadrado chateado. Olha o que eu sofrendo tanto e ainda o que falou de mim. Não é? E tem aqueles que não vão querer sair da doença, às vezes, por causa dessas coisas. Isso mesmo. Né? Porque é uma forma da gente receber a atenção. Só que reféns, exatamente. Refém dos sentimentos, das circunstâncias, das enfermidades, do meio. Isso, gente, envolve a pobreza. Isso envolve o engano, a mentira, né? Isso envolve tantos relacionamentos, né? mal resolvidos. Tantas coisas envolvem esses postes ídolos. E hoje pela madrugada, pela manhã, quando eu estava orando com o Luiz Carlos, Deus me mostrava isso, um poste ídolo sendo arrancado da minha vida. E eu estava dizendo que não é fácil para mim, enquanto Maria Aparecida, falar isso para vocês. Não é fácil não, mas eu não quero mais isso na minha vida. Ainda que fosse inconsciente, eu não quero. Eu rejeito em nome de Jesus permanecer nessa inconstância. E aí quando nós orávamos, Deus mostrava esse poste ídolo sendo arrancado com muitas colunas de raízes, sendo arrancado. E tão interessante que arrancado e os destroços sendo levados. E ali Deus me mostrava que neste lugar haverá um altar construído para adoração ao Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? E nós somos pecadores, né? Nós somos, independente de você. A nossa natureza. Exatamente, é isso que eu ia falar. A nossa natureza. Inclusive na igreja lá, tinha um rapaz dirigindo louvor e ele é uma bênção, aquele homem, o Daniel. E ele estava ministrando, aí ele falou assim, parou um pouquinho e falou assim: gente, eu quero que vocês saibam que eu sou um pecador, que eu pequei essa semana com essa situação e aquela situação. Então, eu quero me consertar diante da igreja. Gente, essa atitude de uma pessoa é reconhecer que, de fato, a nossa natureza é pecaminosa e que nós temos conserto só em Jesus. Amém. Isso que a Maria está fazendo de se expor não é uma coisa fácil, né? Mas nós temos uma tendência maligna de pecado. A Bíblia, o Salmo diz que nós fomos...
Davi diz que em pecado eu fui concebido, em pecado ele nasceu. Né? Então não é porque ele cometeu o pecado, mas porque ele nasceu naquela condição pecaminosa, porque é isso que aconteceu lá em Gênesis. Quando o homem pecou, Deus falou para ele, se você pecar, se você fizer isso que não é para fazer, você vai morrer. E ele não morreu fisicamente, porque depois ele continuou vivo fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. É isso mesmo. Né? Então, é isso que ela está falando. Então, gente, assim, a gente tem motivos, sabia? O meu pai, ele era alcoólatra, ele batia de tirar sangue. Não é um motivo para você me sentir rejeitada? Claro, nós temos motivos para nos sentir rejeitadas. Muitos motivos. Agora, o que eu faço com essa rejeição é que faz a mudança da nossa história. O que eu faço com essa rejeição? Eu perdi o pai, meu pai deixou da minha mãe, foi embora, meu pai não me reconheceu, ou eu isso, ou eu aquilo. Né? São tantos motivos que nós temos. Então, o que eu quero dizer para vocês que, ainda que sejam motivos reais, verdadeiros, o Senhor quer nos sarar nesta tarde. O Senhor quer nos sarar nessa tarde, em nome de Jesus. Então, o que significa a palavra rejeição? A palavra rejeição significa, o significa para trás. E o iacere, do latim, significa lançar, atirar, jogar, expulsar, excluir. Então, a palavra rejeição, literalmente, ela significa nos colocar para baixo, nos colocar para trás, fazer a gente sempre caminhar olhando para trás. Eu quero fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam. Vocês querem caminhar olhando para trás? Vocês querem olhar para frente? Para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus. Se você vai dirigir, então, se estiver olhando só no retrovisor, vai ter problema. Então, quando o Senhor disse assim, você tem estado focada, foi o que Deus me falou hoje de manhã. Você tem estado focada na rejeição. Você fica olhando, acontecem as coisas, você fica olhando naquilo. Né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim e eu percebi isso nela agora essa semana, que ela fica estudando, ela é terapeuta e ela fica estudando para ver quais são as características do marido que como é o nome daquela pessoa individualista? Narcisista. Ela fica estudando sobre o narcisismo porque ela quer encontrar o marido dela lá dentro, né? Então, isso é estar focado aqui e não lá. E vai achar, claro que vai achar. Quem procura, isso mesmo. Então, gente, a rejeição é a dor profunda de não se sentir aceita, de não se sentir pertencente, às vezes na família, às vezes na igreja, às vezes na nossa própria casa, né? De não se sentir amado, de não se sentir valorizada. E aí pode surgir na infância, em relacionamentos ou até dentro da igreja. Rejeição é uma das feridas emocionais mais destrutivas, que gera medo, insegurança, isolamento, autocomiseração, baixa estima. E aí parte para as enfermidades. A parte mais profunda é quando chega nas enfermidades. As ites, todas, gastrite, bronquite e tal, né? A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Nossa, tantas coisas. Câncer, né? O Alzheimer. O que é o Alzheimer se não é você querer esquecer o teu passado? Esquece as ruins e as boas também, né? O que é o Alzheimer?
né? Então vamos pensar sobre isso. Agora, gente, eu quero que vocês leiam o Salmo, alguém abre por gentileza o Salmo 27. Não precisa nem abrir, eu vou dizer para vocês. O Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolhe. Vamos falar juntas? Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolhe. O Senhor me acolhe. Então, onde que começa essa cura? No Senhor. No Senhor. Essa cura começa em Deus. E eu quero crer que assim como o Papai do Céu trouxe a cura hoje de madrugada para a minha vida, Ele quer trazer a cura para a vida de vocês. Amém. Eu tinha um estudo prontinho, preparado para hoje. Era outro mesmo, né? Era outro? Era outro? Não é? Era Apocalipse, eu acho. Não, era sobre a volta de Jesus, né? Não era na semana passada, do Apocalipse, que ia dar. Então, mas também... mas também nesse sentido. Agora, gente, se começa em Deus... Vamos começar em Deus a nossa cura? Então vamos lá. Efésios, pode abrir agora. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Diz assim. Pronto? Pronto. Efésios 1, versículo 4 e 5. Diz assim. Mesmo antes de criar o mundo... Quando, gente? Quando? Antes dele criar o mundo... Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E ele nos predestinou, nos deu um predestino para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidas. Só esse versículo já nos dá a chave para a gente não ter mais raiz de rejeição. Essa tradução fala assim, assim como nos escolheu nele. Assim como nos escolheu nele. Então, amadas, olhem para mim. Vocês sabem quantos espermas o seu pai ejaculou quando você foi concebida? 250 em média, 250 milhões de espermatozoides. A população do Brasil de espermatozoide foram expelidos. Quem é que venceu? Eu, vocês. Quem venceu? Então, a corrida é grande. Então, gente, veja bem, o esperma feminino, ele é lento, muito lento. Então, cientificamente falando, os espermas masculinos, eles deveriam sempre chegar e a gente ficar para trás. Só que tem um detalhe, o esperma feminino, ele dura mais dentro do organismo da mulher. Ele é mais resistente. Então, por isso que há um equilíbrio entre homem e mulher. Na verdade, não é equilíbrio coisa nenhuma. Na verdade, o Senhor olhou lá. Nos escolheu. 250 milhões. Como é teu nome? Júlia. Júlia, vem cá. Você, querida, vem aqui. Agora é a tua vez. Nele.
Ele nos escolheu nele. Amém? Nos escolheu nele. Então, se a gente for pensar com racionalidade, com inteligência, nós já somos vencedores desde a nossa fecundação. Por que então vem esses sentimentos no nosso coração? Porque nós somos produto do meio. Nós somos produtos, né? Produtos. De dentro da nossa casa, você escuta isso da sua irmã. Comparações, né? E etc. Nós somos produtos de uma natureza pecaminosa. Produto de um diabo que tem tentado mentir para nós, dizendo: vocês não são nada, vocês não valem nada. O próprio Jó, ele diz: por que não morreu a minha mãe? Por que eu não morri no dia em que eu nasci? Então não é algo de agora, não é algo nosso, é algo de toda a humanidade do que nós estamos falando, gente. Estou falando que é para gente grande esse negócio aqui? É para gente grande. E nós vamos sair daqui hoje entendendo isso em nome de Jesus. Entendendo. Está escutando? Ó. E aí então nós fomos. Então vamos repetir. Repitam comigo assim: eu fui escolhida. Antes da fundação do mundo. E fui escolhida nele. Em Cristo Jesus. Muito bem. Então você não é um erro de percurso. Você, gente, mesmo que a gente a mãe engravidou de solteira, mesmo que foi um acidente, não importa. Não importa a maneira. E também nem dá para cobrar dos nossos pais, porque não dá. Também nasceram no pecado e também foram e não sabiam. Isso mesmo. Isso mesmo. A oportunidade nossa é agora. Então veja, Jeremias 1:5, o que diz? Eu vou ler para vocês. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e te designei como profeta. O que é um profeta? É aquele que profere a palavra de Deus. Então, antes da gente nascer, a gente já tinha uma função no reino dos céus. E aí outro versículo. Então, antes mesmo de qualquer pessoa me ver, antes de todas as coisas que eu já passei na minha vida, antes de tudo isso, eu já tinha um predestino. Dado por quem? Pelo próprio Deus. Agora, Efésios capítulo 6, no versículo 10, diz assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Gente, eu estava lendo essa semana, nós, da 365, nós estávamos lendo que alguém de Israel estava sendo sepultado. E nisso veio um grupo de inimigos. E aí pegaram aquele defunto e jogaram em cima dos ossos de Eliseu. Quando ele tocou os ossos de Eliseu, o defunto reviveu. É nesse poder que nós cremos. É nesse poder que Deus está falando hoje para nós. É esse poder que ressuscita morto só de ser colocado nos ossos do santo. Porque o Senhor nos chamou para sermos santos. E santo não é aquela imagem. Santo são aqueles que são santificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E todas as vezes que a Bíblia fala de santo, ela fala de seres vivos. Um outro versículo, Romanos 8:1, também não precisa abrir. Diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que você aprontou no passado? O que eu aprontei no passado? Que às vezes eu tenho, isso sim, às vezes eu tenho vontade de apagar da minha memória.
Não é verdade? Mas a palavra de Deus é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós já pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados do passado, nenhuma condenação há para nós. Então, querida, sonda a tua alma, o teu coração. Vê se há algum caminho mau ainda. Às vezes eu faço uma retrospectiva da minha vida. Vê se tem coisas que eu ainda não pedi perdão para Deus. E eu peço, Senhor, se eu já pedi, Senhor, por favor, me perdoa. Né? Aí, então nada nos acusa. Sabe quem nos acusa? Gente, eu não sei onde é que está agora, mas tem um versículo na Bíblia que diz que Deus, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do abismo. E dele, é Hebreus capítulo 10. E dele não se lembra mais. Pode achar aí. E dele não se lembra mais. Então, se Deus não se lembra mais dos pecados que nós já confessamos, quem é que fica lembrando a gente? Nós mesmos. A nossa mente, né? E o diabo. E aqueles que estão ao nosso redor, que nos conheceram no passado, talvez. Às vezes nem eles se lembram, né? Acho que a acusação fica com a gente mesmo. Né? Então não há nenhuma condenação. Agora, este versículo eu acho maravilhoso. E eu quero desejar ele para cada uma de vocês. É Bíblia. Cantares 4:7 também não precisa abrir, que eu tenho aqui. Diz assim, olhe para mim, todas vocês, bem de bonita. Diz assim, ó. Você é toda linda. Não é só os seus olhos. Não é só o seu cabelo. Você é toda linda. Você é todo lindo. Minha querida, em você não há defeito. Salomão falando para Sulamita. E Deus, né, o próprio Jesus, enquanto noivo, falando para sua noiva. Você é linda, minha querida, em você não há defeito. Ô gente, mesmo que as gordurinhas tá lá, os bigodes japonês, né? Chinês. Japonês é tudo igual, né? Tudo, né? Mesmo que você é linda, minha querida, e em você não há defeito. Então, quando os olhos de Deus olham para nós, é assim que Ele nos vê. Sem defeito nenhum. Toca aqui para ti. Muito bem. É isso aí. Agora, Romanos 8:15 diz assim, ó. Agora vocês não são mais escravos. Vocês não são mais escravos. Vocês querem continuar na escravidão da baixa estima? Da autocomiseração? O que mais? Do vitimismo? Eu não quero, irmãos. Diante de Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Então agora vocês não são mais escravos, mas vocês são filhos. Qual é a diferença de escravo e de filho? O escravo, ele não tem vontade própria. Ele tem que fazer o que o seu senhor mandar. Mas nós somos filhos. Nós moramos dentro da casa. A gente pode abrir a geladeira a hora que quiser, deitar a hora que quiser, comer a hora que quiser. O escravo pode fazer isso? Não, o escravo não pode. Relacionamento com o rei, exatamente. E o rei é nosso pai. E o rei é nosso pai, é isso aí. E Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Tem para alguém? Não, não tem para ninguém. Agora o versículo 1 João 3:1. Eu vou dar a minha folha para você, Maria, mas pode continuar anotando. Veja como é grande o amor do Pai por nós. Ele nos chama de filhos. Deixa eu só abrir uma aspa para poder ler esses dois versículos. Em Hebreus 8:12 ele fala assim, ó, pois para que as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí no 10:17 também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre.
Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Aí, viu? É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Muito bem, 1 João 3,1 diz: veja como é grande o amor do Pai por nós, porque Ele nos chama de filhos, o que de fato nós somos. Amadas, quantas vezes a gente não se sente filho? Quantas vezes a gente sente um Deus tão longe, tão distante? Eu lembro que, até hoje, meu filho tem 40 anos. Se ele for lá em casa, eu pergunto: filho, quer um Nescau? É meu filho? Fala, Você sabe do que ele gosta. Se a gente estiver na casa dos outros, a gente tem que pedir. Isso mesmo. Para abrir a geladeira, né? Uhum. Isso mesmo, é bem isso. Está na nossa casa. Isso mesmo, certíssimo. Então, Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e Ele me enviou a consolar o coração dos quebrantados. Deus me enviou aqui hoje de tarde, sem sombra de dúvida, para que vocês pudessem ouvir essa palavra e firmar o coração de vocês em Deus e serem curadas. Amém. Serem curadas. Então, nós somos escolhidas, nós não somos qualquer coisa, né? Nós somos escolhidas antes da fundação do mundo. Nós temos na Bíblia pessoas que foram rejeitadas também. Por exemplo, José do Egito, ele foi rejeitado? Muito. Por todo mundo, gente. Coitado. Só não pelo pai, né? Mas o pai não ajudou muito também, porque o pai paparicava tanto e satisfazia os desejos dele de tal maneira que causou inveja nos outros irmãos. E aí então foi jogado dentro de uma cova, foi vendido como escravo. No Egito foi caluniado pela mulher de Potifar. E foi para a prisão de novo. Mas toda essa aqui, eu quero que vocês cheguem aqui comigo. Toda essa rejeição, o que é que resultou? Em glória. O que resultou? A última versão de José era ser governador do Egito, só isso. Acho que aí os irmãos se sentiram, então, rejeitados pelo pai, né? E daí fizeram mal para ele também, pro irmão, né? Claro. Então, os irmãos se sentiram, exatamente. A raiz dos acontecimentos também foi a rejeição, Maria. E agora que eu entendi o que você falou. Corretíssimo. É isso mesmo. Então, nós, olha, como nós pais e mães, nós temos que saber... Idolatria, né? Porque o pai idolatrava José. Isso mesmo, é um poste-ídolo, né? Isso mesmo, era um poste-ídolo. Os irmãos dele estavam com inveja. Isso mesmo. Bem isso. E a inveja também causa consequências terríveis. Então, gente, vamos guardar isso. Ainda que nós fomos rejeitados, ainda que nós caminhamos por tempo de rejeição, quando Deus tem propósito, não tem para ninguém. Governador, pode jogar no buraco, isso mesmo. Governador do Egito, de todo o Egito, não é do Egito, de todo o Egito, né? Por isso que não deixou. Davi, quando chegou o profeta na casa dele para coroar um rei, ele trouxe todos os filhos, menos quem? Davi. Mas você não tem mais filho? Sobrou. Sim, tem um lá. Tem um lá. Rejeitado. Cuidando dos ovelhas. Rejeitado, gente, de tantas maneiras. Saul, ele foi um perseguidor terrível de Davi. E Davi era genro dele. Então ele foi rejeitado pela família, foi rejeitado por Saul, foi rejeitado por Jezabel, né? Por todo mundo foi rejeitado. Chegou um momento que a crise de autocomiseração e de vitimismo se manifestou no Davizinho. Ele se escondeu dentro de uma cova.
Ele diz, eu quero morrer, eu não quero mais, eu não quero viver. E o Senhor chegou para ele e disse, levanta daí, camarada. Você tem um propósito, você não é vítima, você não é escravo, levanta daí. Não é? Porque Deus tinha um propósito. E a palavra de Deus diz que um homem segundo o coração de Deus. Davi permaneceu naquele vitimismo? Não, ele não permaneceu. Ele assumiu a versão do céu e mudou a história. O maior rei, o maior salmista da humanidade, que a humanidade já teve, foi Davi. O outro que foi rejeitado foi quem? Jesus foi rejeitado ou não? Por onde passava? Por onde passava? Claro, pelos próprios irmãos. Por onde passava ele era rejeitado. Debochavam dele. Até na cruz debocharam dele. Sabe o que eu acho bem lindo, bem interessante? Como é que Jesus lidava com a rejeição. Rejeitavam ele numa cidade, apedrejavam. Ele ia para outra. Sabe o que ele fazia? Ô Mário, olha o que ele fazia. Virava as costas para a rejeição e pegava outro rumo. Deus, é isso que nós queremos para a nossa vida. Queremos sacudir o pó, virar as costas. Isso mesmo. O maior exemplo que nós temos é do próprio Senhor Jesus. Outro rejeitado era Paulo. Né? Em tudo quanto é cidade que o cara ia pregar, o povo saía correndo com ele. Mas aqui a gente só deu 3, porque a Bíblia está cheia. Ainda, tinha medo dele, né? Então, não, perseguia. Tinha medo no começo, mas depois, quando ele se revelou discípulo mesmo dos missionários, quando ele apedrejava, por exemplo, o povo saiu batiam correndo com ele, porque eles começaram a dizer, vem esse Paulo aqui falar dos nossos ídolos, que afinal de contas isso daí é o nosso ofício, e botaram ele para correr de lá. Né? O cara era... Mas vamos firmar, Mari, em Jesus. Mas a gente poderia fazer só um estudo só sobre Paulo. Né? Mas vamos ver Jesus, como é que Jesus lidava com isso. Aqui está a chave. Se nós temos, amadas, lá dentro do nosso ser, uma casinha bem oculta, bem escondida, com chave, com cadeado, essa tarde Deus está dando para nós a chave. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos dizer para Deus quebrar todas essas colunas desse quartinho maligno que tem nos atormentado. Que só tem sido peso. Onde a gente vai é peso. Não olhou para mim, não falou comigo. Por mais que a gente diga que a gente é madura, que é doutor, que é psicólogo, que eu não sei o que. Por mais que diga isso, todos nós, seja advogado, todos nós temos um quartinho escuro na nossa vida, que é pesado demais para a gente carregar. Que Jesus quer entrar lá. E que Jesus quer entrar. Por isso que a palavra lá em Apocalipse 3:20 diz que Jesus bate a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E eu cearei com ele e ele comigo. Vocês estão dispostos a isso? Amém. Então nós vamos orar agora. Em nome de Jesus nós vamos orar. Oi, meu amado. Não, lá fora tá frio. Vamos orar. Paizinho, nós queremos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, colocar essa situação diante do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar o senhorio de Jesus sobre nós. Senhor, nós queremos deixar aqui aos pés do Senhor, deixar na cruz, aos pés da cruz do Senhor, diante do trono da graça de Deus, todos os nossos postes ídolos, Senhor, que nós temos tido prazer neles,
Senhor, a autocomiseração, o vitimismo, a inveja, os ciúmes, Senhor, a falta de perdão. Paizinho, por favor e por gentileza, nós colocamos isso diante do Senhor. E nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa destruir com este poste ídolo da nossa vida. Senhor, se até aqui esse poste ídolo nos acompanhou, a partir de agora nós damos ao Senhor a liberdade para que possa ser destruído em nome de Jesus. Senhor, arranca até a raiz isso que tem nos impedido de crescer e olhar para cima. Deus, a tua palavra diz que foi o Senhor quem nos escolheu, antes mesmo da fundação do mundo. Nós não temos motivos diante de ti para nos sentir rejeitados e mal amados. Senhor, o Senhor deu a tua própria vida por nós, para nos livrar da escravidão, Senhor. E se hoje nós somos filhos, é porque o Senhor pagou o preço por nós. Nós queremos te pedir perdão nessa hora, Senhor, por toda a autocomiseração, por todo o vitimismo, por todo o desejo inoportuno, Senhor, por todo o prazer nas coisas deste mundo, Senhor, prazer na enfermidade, prazer na destruição, prazer na autocomiseração. Senhor, nós queremos deixar aqui diante do Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor realmente retire todos os escombros dessa construção maligna que foi construída dentro de nós, com a nossa permissão ou não. Paizinho, por favor, nós queremos deixar limpo este lugar nessa tarde e construir aqui um altar de adoração ao Senhor. Queremos adorar somente o Senhor. Livra os nossos filhos e netos e a nossa descendência destes postes ídolos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de adorar outros deuses que não sejam o Senhor. Nós te pedimos perdão e te agradecemos em nome de Jesus.